Hipólito de Roma. Tratado sobre Cristo e o Anticristo. Hipólito de Roma nasceu no ano 170 da Era Comum e morreu no ano 235. Fóssil I de Constantinopla o descreve como um discípulo de Irineu, que se dizia ser um discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo do apóstolo João. Uma teoria mais antiga afirma que ele entrou em conflito com os papas de seu tempo e parece ter chefiado um grupo cismático como o rival do bispo de Roma, tornando-se assim um antipapa. Nessa visão, ele se opôs aos papas romanos, que suavizaram as disciplinas religiosas para acomodar o grande número de novos convertidos do paganismo. No entanto, ele se reconciliou com a igreja antes de morrer como mártir. Escreveu algumas obras que lançam luz sobre o cristianismo primitivo e sobre a teologia cristã. Nessa obra intitulada Tratado sobre Cristo e o Anticristo, Hipólito, a partir de um exame das Escrituras, conclui os aspectos proféticos relacionados à vinda desse homem. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Tratado sobre Cristo e o Anticristo. 1. Como era seu desejo, meu amado irmão Teófilo, ser completamente informado sobre os tópicos que eu coloquei sumariamente para você, eu pensei que seria correto expor essas questões da investigação claramente para sua visão, baseando-se em grande parte nas Sagradas Escrituras. Assim mesmos como de uma fonte sagrada, para que você não apenas tenha o prazer de ouvi-lo sobre o testemunho dos homens, mas também possa, examinando-os à luz da autoridade divina, glorificar a Deus em tudo. Pois isso será um suprimento seguro, fornecido por nós para sua jornada nesta vida presente, de modo que, por meio de argumentos prontos, aplicando coisas mal compreendidas e aprendidas pela maioria, você pode semeá-las no solo de seu coração, como em um rico e limpo solo. Por meio deles, também, você poderá silenciar aqueles que se opõem e contradizem a palavra da salvação. Apenas tome cuidado para não entregar essas coisas a línguas incrédulas e blasfemas, pois isso não é um perigo comum. Mas Deus a homens piedosos e fiéis, que desejam viver santa e justamente com temor. Pois não é sem propósito que o abençoado apóstolo exorta Timóteo e diz, abre aspas, ó Timóteo, guarde o que está confiado à sua confiança, evitando tagarelices profanas e vãs e oposições da falsamente chamada ciência, que alguns professam erradamente a respeito da fé. Fecha aspas. E novamente, abre aspas. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Fecha aspas. Então, o abençoado apóstolo transmitiu essas coisas com uma cautela piedosa, que poderia ser facilmente conhecida por todos, pois percebeu no Espírito que todos os homens não têm fé. Quão maior será nosso perigo, se, imprudentemente e sem pensar, confiamos as revelações de Deus a homens profanos e indignos? 2. Pois como os abençoados profetas foram feitos, por assim dizer, olhos para nós, eles previram pela fé os mistérios da palavra e se tornaram ministros dessas coisas também para as gerações seguintes, não apenas relatando o passado, mas também anunciando o presente e o futuro, para que o profeta não pareça ser profeta apenas para o momento, mas também preveja o futuro para todas as gerações e, assim, seja considerado um verdadeiro profeta. Pois esses pais foram providos do Espírito e amplamente honrados pela própria palavra. E assim como é com instrumentos de música, assim eles sempre tiveram a palavra, como a palheta, em união com eles. E quando movidos por ele os profetas anunciaram o que Deus queria. Pois eles não falaram de seu próprio poder, que não haja engano quanto a isso, nem declararam o que lhes agradava. Mas, antes de tudo, eles foram dotados de sabedoria pela palavra e, novamente, foram instruídos corretamente no futuro por meio de visões. E então, quando estavam totalmente convencidos, eles falaram aquelas coisas que foram reveladas por Deus somente a eles e ocultadas de todos os outros. Por que razão o profeta deveria ser chamado de profeta, a menos que ele previsse o futuro em espírito? Pois se o profeta falasse de qualquer evento casual, ele não seria um profeta então ao falar de coisas que estavam sob os olhos de todos. Mas aquele que expõe em detalhes as coisas que ainda acontecerão, foi corretamente julgado como um profeta. Portanto, os profetas foram chamados com razão desde os primeiros videntes. E, portanto, também nós, que somos corretamente instruídos no que foi declarado anteriormente por eles, não falamos de nossa própria capacidade.
pois não tentamos fazer nenhuma mudança de uma forma ou de outra entre nós nas palavras que foram proferidas por eles no passado, mas tornamos públicas as escrituras nas quais elas estão escritas e as lemos para aqueles que podem acreditar corretamente, pois esse é um benefício comum para ambas as partes. Para aquele que fala, em reter na memória e expor corretamente as coisas proferidas no passado, e para aquele que ouve, dando atenção às coisas faladas. Uma vez que, então, há um trabalho atribuído a ambas as partes juntas, a saber, para aquele que fale fielmente sem considerar o risco, e para aquele que ouve, que ouça e receba com fé o que é falado. Rogo-lhe que se esforce comigo em oração a Deus. 3. Você deseja então saber de que maneira a palavra de Deus, que era o Filho de Deus, como ele sendo antigamente a palavra, comunicou suas revelações aos profetas abençoados em tempos passados. Bem, como a palavra mostra sua compaixão e sua negação de todo respeito pelas pessoas por todos os santos, ele os ilumina e os adapta ao que é vantajoso para nós, como um médico hábil, compreendendo a fraqueza dos homens. E ao ignorante ele ama ensinar, e ao errante ele volta para seu verdadeiro caminho. E por aqueles que vivem pela fé, ele é facilmente encontrado. E para aqueles de olho puro e coração santo, que desejam bater a porta, ele abre imediatamente. Pois ele não rejeita nenhum de seus servos como indigno dos mistérios divinos. Ele não estima o homem rico mais do que o pobre, nem despreza o homem pobre por sua pobreza. Ele não desdenha o bárbaro, nem deixa o eunuco de lado como ninguém. Ele não odeia a mulher por causa do ato de desobediência da mulher no princípio, nem rejeita o homem por causa da transgressão do homem. Mas ele busca a todos e deseja salvar a todos, desejando fazer de todos os filhos de Deus e chamando todos os santos a um homem perfeito. Pois há também um Filho de Deus, por quem nós também, recebendo a regeneração pelo Espírito Santo, desejamos vir todos a um homem perfeito e celestial. 4. Pois enquanto o Verbo de Deus era sem carne, ele tomou sobre si a santa carne, por meio da Santa Virgem, e preparou um manto que ele teceu para si mesmo, como um esposo, nos sofrimentos da cruz, a fim de que unindo seu próprio poder com nosso corpo moral, e misturando o incorruptível com o corruptível, e o forte com o fraco, ele pudesse salvar o homem que perece. O feixe das teias, portanto, é a passagem do Senhor na cruz, a urdidura é o poder do Espírito Santo, a trama é a carne santa forjada tecida pelo Espírito, e o fio é a graça que pelo amor de Cristo liga e une os dois em um. Os pentes são a palavra, e os trabalhadores são os patriarcas e profetas que tecem a bela, longa e perfeita túnica para Cristo, e a palavra passando por eles, como os pentes, completa através deles aquilo que seu Pai deseja. 5. Mas como o tempo agora pressiona para a consideração da questão imediatamente em mãos, e como o que já foi dito na introdução com relação à glória de Deus pode ser suficiente, é apropriado que tomemos as próprias escrituras sagradas em mãos, e descobramos com eles o que e de que maneira é a vinda do anticristo, em que ocasião e a que horas isso será revelado, de onde e de qual tribo ele virá, qual é o seu nome, que é indicado pelo número na escritura, como ele cometerá erros entre o povo, reunindo-os desde os confins da terra, como ele incitará tribulação e perseguição contra os santos, como ele se glorificará como Deus, qual será o seu fim, como o súbito aparecimento do Senhor será revelado do céu, qual será a conflagração do mundo inteiro, qual será o glorioso e celestial reino dos santos, quando eles reinarem juntamente com Cristo, e qual a punição dos ímpios pelo fogo. 6. Agora, como nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, foi profetizado sob a figura de um leão, por causa de sua realeza e glória, da mesma forma as Escrituras também outrora falaram do anticristo como um leão, em conta de sua tirania e violência. Pois o enganador procura assemelhar-se em todas as coisas ao Filho de Deus. Cristo é um leão, então o anticristo também é um leão. Cristo é um rei, então o anticristo também é um rei. O Salvador foi manifestado como um cordeiro, então ele também, da mesma maneira, aparecerá como um cordeiro, embora por dentro ele seja um lobo. O Salvador veio ao mundo na circuncisão e virá da mesma maneira. O Senhor enviou apóstolos entre todas as nações e da mesma maneira enviará falsos apóstolos. O Salvador reuniu as ovelhas que estavam dispersas e, da mesma maneira, reunirá um povo que está disperso. O Senhor deu um selo para aqueles que creram nele, e ele dará um da mesma maneira. O Salvador apareceu na forma de homem e também virá na forma de homem. O Salvador levantou e mostrou sua carne santa como um templo, e ele levantará um templo de pedra em Jerusalém. E suas artes sedutoras iremos exibir a seguir. Mas, por ora, vamos nos voltar para a questão em questão. 7.
Agora, o abençoado Jacó fala com o seguinte efeito em suas bênçãos, testificando profeticamente de nosso Senhor e Salvador. Abre aspas. Judá, que teus irmãos te louvem. Tua mão estará no pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de tu. Judá é um filhote de leão. Do broto, meu filho, tu subiste. Ele se abaixou, ele se deitou como um leão e como um filhote de leão. Quem o despertará? Um governante não se afastará de Judá, nem um líder de suas coxas, até que venha aquele para quem está reservado, e ele será a expectativa das nações. Amarrando seu jumento à videira, e o filho da sua jumenta ao rebento da videira, ele lavará as suas vestes no vinho, e as suas vestes no sangue das uvas. Os seus olhos serão alegres como do vinho, e os seus dentes serão mais brancos do que o leite. Fecha aspas. 8. Sabendo explicar essas coisas em detalhes, considero correto no momento citar as próprias palavras. Mas já que as próprias expressões nos incitam a falar delas, não deixarei de fazê-lo, pois estas são coisas verdadeiramente divinas e gloriosas, e coisas bem calculadas para beneficiar a alma. O profeta, ao usar a expressão, um filhote de leão, significa aquele que nasceu de Judá e Davi segundo a carne, que não foi realmente feito da semente de Davi, mas foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e surgiu do rebento sagrado da terra. Pois Isaías diz, abre aspas, sairá uma vara da raiz de Jessé, e dela crescerá uma flor. Fecha aspas. Aquilo que Isaías chama de flor, Jacó chama de broto. Pois primeiro ele disparou e depois floresceu no mundo. E a expressão, abre aspas, ele se abaixou, deitou-se como um leão e como um filhote de leão. Fecha aspas. Refere-se aos 3 dias de sono de Cristo, como também Isaías diz. Abre aspas. Como a fiel Sião se tornou uma prostituta. Fecha aspas. E Davi diz no mesmo sentido. Abre aspas. Deitei-me e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentará. Fecha aspas. Em quais palavras ele aponta para o fato de seu sono e se levantar novamente. E Jacó diz. Abre aspas. Quem o despertará? Fecha aspas. E é exatamente a isso que Davi e Paulo se referem, como quando Paulo diz. Abre aspas. E Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha aspas. 9. E ao dizer. Abre aspas. Um governante não se arredará de Judá, nem um líder de suas coxas, até que venha aquele para quem está reservado, e ele será a expectativa das nações. Fecha aspas. Ele se referiu ao cumprimento daquela profecia a Cristo. Pois ele é a nossa expectativa. Pois nós o esperamos, e pela fé o contemplamos até ele vir do céu com poder. 10. Abre aspas. Amarrando seu jumento a uma videira. Fecha aspas. Isso significa que ele une seu povo da circuncisão com seu próprio chamado. 11. Abre aspas. Ele lavará as suas vestes no vinho. Fecha aspas. Isto é, de acordo com a voz de seu pai que desceu pelo Espírito Santo no Jordão. Abre aspas. E suas roupas no sangue da uva. Fecha aspas. No sangue de que uva, então, senão apenas em sua própria carne, que pendia da árvore como um cacho de uvas, de cujo lado também fluíam 2 correntes, de sangue e água, nas quais as nações são lavadas e purificadas, as nações que ele pode ter como um manto sobre ele. 12. Abre aspas. Seus olhos alegres com vinho. Fecha aspas. E o que são os olhos de Cristo senão os abençoados profetas, que previram no Espírito e anunciaram de antemão os sofrimentos que iriam acontecer a ele, e se regozijaram em vê-lo em poder com olhos espirituais, sendo providos para sua vocação pela própria palavra, isto é, ele mesmo e sua graça. 13. E ao dizer, abre aspas, e seus dentes serão mais brancos que o leite. Fecha aspas. Ele se referiu aos mandamentos que procedem da santa boca de Cristo e que são brancos como leite. 14. Assim as Escrituras pregam antes do leão e do filhote de leão. E da mesma maneira também encontramos escrito sobre o anticristo. Pois Moisés fala assim. Abre aspas. Dan é um filhote de leão e ele saltará de Bazã. Fecha aspas. Mas para que ninguém se engane ao supor que isso é dito do Salvador, preste atenção ao assunto. Dan é um filhote de leão, e ao nomear a tribo de Dan, ele declarou claramente a tribo da qual o anticristo está destinado a surgir. Pois, como Cristo brota da tribo de Judá, o anticristo brotará da tribo de Dan. E que o caso permanece assim, vemos também nas palavras de Jacó em, abre aspas,
Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Fecha aspas. O que, então, significa a serpente senão o anticristo, aquele enganador mencionado em Gênesis, que enganou Eva e venceu Adão? Mas como é necessário provar essa afirmação por testemunho suficiente, não devemos nos esquivar dessa tarefa. 15. Que na realidade é da tribo de Dan, então, que aquele tirano e rei, aquele juiz terrível, aquele filho do diabo, está destinado a surgir. O profeta testifica quando ele diz, abre aspas, Dan julgará seu povo, como ele é também uma tribo em Israel. Fecha aspas. Mas alguém pode dizer que isso se refere a Sansão, que surgiu da tribo de Dan e julgou o povo por 20 anos. Bem, a profecia teve seu cumprimento parcial em Sansão, mas seu cumprimento completo está reservado para o anticristo. Pois Jeremias também fala nesse sentido. Abre aspas. De Dan devemos ouvir o som da rapidez de seus cavalos. Toda a terra tremeu ao som do relincho da condução de seus cavalos. Fecha aspas. E outro profeta diz. Abre aspas. Ele reunirá todas as suas forças, desde o leste até o oeste. Aqueles a quem ele chama, e aqueles que ele não chama, irão com ele. Ele tornará o mar branco com as velas de seus navios, e o preto liso com os escudos de seus armamentos. E qualquer um que se opuser a ele na guerra cairá pela espada. Fecha aspas. Que essas coisas, então, não são ditas de mais ninguém, exceto daquele tirano, desavergonhado e adversário de Deus, mostraremos a seguir. 16. Mas Isaías também fala assim. Abre aspas. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Fecha aspas. 17. E novamente ele diz em outro lugar. Abre aspas. Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto, e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado.
com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Fecha aspas. 18. Ezequiel também fala dele no mesmo sentido. Abre aspas. Porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Fecha aspas. 19. Apresentadas essas palavras, observemos um pouco em detalhes o que Daniel diz em suas visões. Pois ao distinguir os reinos que hão de surgir depois destas coisas, ele mostrou também a vinda do anticristo nos últimos tempos, e a consumação de todo o mundo. Ao expor a visão de Nabucodonosor, então, ele fala assim. Abre aspas. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Fecha aspas. 20. Agora, se colocarmos as próprias visões de Daniel também lado a lado com isso, teremos uma exposição para dar as duas juntas, e deveremos ser capazes de mostrar quão concordantes são umas com as outras, e quão verdadeiras são. Pois ele fala assim. Abre aspas. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Fecha aspas. 21. Abre aspas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.
Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Fecha aspas. 22. Abre aspas. Vi na visão noturna, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi-lhe apresentado. E foi-lhe dado domínio, e honra, e o reino, e todos os povos, tribos e línguas o servirão. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Fecha aspas. 23. Já que essas coisas, ditas como são com um significado místico, podem parecer difíceis de entender para alguns, não devemos reter nada adequado para transmitir uma apreensão inteligente delas àqueles que possuem uma mente sã. Ele disse, então, que uma leoa subiu do mar, e com isso ele quis dizer o reino dos babilônios no mundo, que também era a cabeça de ouro na imagem. Ao dizer que tinha asas como as de uma águia, ele quis dizer que Nabucodonosor, o rei, foi exaltado e exaltado contra Deus. Então ele diz, as asas dela foram arrancadas, isto é, sua glória foi destruída, pois ele foi expulso de seu reino. E as palavras foi-lhe dado um coração de homem, e foi posto em pé como um homem, referência ao fato de que ele se arrependeu e se reconheceu como apenas um homem, e deu a glória a Deus. 24. Então, depois da leoa, ele viu uma segunda besta semelhante a um urso, isso denotava os persas. Pois depois dos babilônios, os persas detinham o poder soberano. E ao salvar que havia 3 costelas na boca dela, ele apontou para 3 nações, a saber, os persas, os medos e os babilônios, que também foram representados na imagem pela prata após o ouro. Então, havia a terceira besta, um leopardo, que significava os gregos. Pois depois dos persas, Alexandre da Macedônia obteve o poder soberano de subverter Dário, como também é mostrado pelo bronze na imagem. E ao dizer que tinha 4 asas de ave, ele nos ensinou mais claramente como o reino de Alexandre foi dividido. Pois ao falar de 4 cabeças, ele mencionou 4 reis, a saber, aqueles que surgiram daquele reino. Pois Alexandre, ao morrer, dividiu seu reino em 4 divisões. 25. Então ele diz sobre uma 4ª besta, terrível, que tinha dentes de ferro e garras de bronze. E quem são estes senão os romanos? Qual reino é significado pelo ferro, o reino que agora está estabelecido, pois as pernas daquela imagem eram de ferro. E depois disso, o que resta, amados, senão os dedos dos pés da estátua, em que parte é ferro e parte barro, misturados? E misticamente pelos dedos dos pés, ele quis dizer os reis que surgirão entre eles, como Daniel também diz. Abre aspas. Eu considerei a besta, e eis que havia 10 chifres atrás dela, entre os quais surgirá outro chifre, o ramo, e arrancará pela raiz os 3 que eram antes disso. Fecha aspas. E sob isso foi significado ninguém menos que o anticristo, que também é ele mesmo para levantar o reino dos judeus. Ele diz que 3 chifres são arrancados pela raiz por ele, a saber, os 3 reis do Egito, da Líbia e da Etiópia, a quem ele corta na ordem de batalha. E ele, depois de obter um poder terrível sobre todos, sendo, no entanto, um tirano, incitará tribulação e perseguição contra os homens, exaltando-se contra eles. Pois Daniel diz, abre aspas, eu considerei o chifre, e eis que aquele chifre fez guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que a besta foi morta e pereceu, e seu corpo foi entregue à queima de fogo. Fecha aspas. 26. Depois de um pouco de espaço virá do céu a pedra que fere a imagem e a quebra em pedaços, e subverte todos os reinos, e dá o reino aos santos do Altíssimo. Esta é a pedra que se torna uma grande montanha, e enche toda a terra, da qual Daniel diz, abre aspas, eu vi nas visões noturnas, e eis que como o Filho do Homem veio com as nuvens do céu, e veio ao ancião de dias, e foi levado perante ele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, e todos os povos, tribos e línguas o servirão, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino não será destruído. Fecha aspas. Ele mostrou todo o poder dado pelo Pai ao Filho, que é constituído Senhor das coisas no céu, na terra, e debaixo da terra, e juiz de tudo, das coisas no céu, porque ele, a palavra de Deus, nasceu antes de todas as idades e das coisas da terra, porque se fez homem no meio dos homens, para recriar por si mesmo o nosso Adão, e das coisas debaixo da terra, porque ele também foi contado entre os mortos, pregando o evangelho às almas dos santos, e pela morte vencendo a morte. 27.
Como essas coisas, então, estão no futuro, e como os 10 dedos do pé da imagem são equivalentes a tantos governos, e os 10 chifres da quarta besta estão distribuídos em 10 reinos, vejamos o assunto um pouco mais de perto, e considere esses assuntos à luz clara de uma pesquisa pessoal. 28. A cabeça de ouro da imagem e a leoa denotavam os babilônios. Os ombros e braços de prata e o urso representavam os persas e medos. A barriga e as coxas de bronze e o leopardo significavam os gregos, que detinham a soberania desde o tempo de Alexandre. As pernas de ferro e a besta terrível expressaram os romanos, que detêm a soberania atualmente. Os dedos dos pés que eram parte de barro e parte de ferro, e os 10 chifres eram emblemas dos reinos que ainda hão de surgir. O outro chifre pequeno que cresceu entre eles significava o anticristo no meio deles. A pedra que fere a terra e traz julgamento sobre o mundo era Cristo. 29. Estas coisas, amados, comunicamos a vocês com temor, mas prontamente, por causa do amor de Cristo, que supera tudo. Pois se os abençoados profetas que nos precederam não escolheram proclamar essas coisas, embora as conhecessem, aberta e corajosamente, para não inquietar as almas dos homens, mas as contaram misticamente em parábolas e palavras obscuras, dizendo assim, abre aspas, para aquele que tem sabedoria, fecha aspas. Quanto maior risco correremos ao nos aventurar a declarar abertamente coisas faladas por eles em termos obscuros. Vejamos, portanto, as coisas que acontecerão a esta prostituta impura nos últimos dias, e vamos considerar que tipo de tribulação está destinada a visitá-la na ira de Deus antes do julgamento como penhor de sua condenação. 30. Venha, então, o abençoado Isaías. Levante-se, conte-nos claramente o que você profetizou com respeito à poderosa Babilônia. Pois também de Jerusalém falaste, e a tua palavra se cumpriu. Pois tu falaste com ousadia e abertamente. Abre aspas. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Fecha aspas. O que então? Essas coisas não aconteceram. As coisas anunciadas por ti não são cumpridas. Não é o país deles, a Judeia, desolada. O lugar santo não é queimado com fogo. Não estão suas paredes derrubadas. Suas cidades não foram destruídas. A terra deles, estranhos não a devoram. Os romanos não governam o país. E, de fato, essas pessoas ímpias te odiaram, e te viram em pedaços, e crucificaram a Cristo. Tu estás morto no mundo, mas vives em Cristo. 31. Qual de vós, então, devo estimar mais do que a ti? No entanto, Jeremias também foi apedrejado. Mas se eu estimasse mais Jeremias, Daniel também tem seu testemunho. Daniel, eu te recomendo acima de tudo. No entanto, João também não dá falso testemunho. Com quantas bocas e línguas eu te louvaria, ou melhor, a palavra que falou em você. Você morreu com Cristo, e vivereis com Cristo. Ouvi e alegrai-vos, eis que as coisas por vos anunciadas se cumpriram a seu tempo. Pois vocês mesmos viram essas coisas primeiro e depois as proclamaram a todas as gerações. Vos ministrastes os oráculos de Deus a todas as gerações. Vós, profetas, fostes chamados para poder de salvar a todos. Pois então alguém é realmente um profeta quando, tendo anunciado antes as coisas que aconteceriam, ele pode depois mostrar que elas realmente aconteceram. Vocês foram os discípulos de um bom mestre. Estas palavras eu dirijo a você como se estivessem vivas e com propriedade. Pois você já possui a coroa da vida e da imortalidade que está reservada para você no céu. 32. Fale comigo, o abençoado Daniel. Dá-me plena certeza, eu te imploro. Tu profetizas sobre a leoa na Babilônia, pois tu eras um cativo lá. Tu revelaste o futuro em relação ao urso, pois tu ainda estavas no mundo e viste as coisas acontecerem. Então tu me falas do leopardo, e de onde você pode saber isso, pois você já tinha ido para o seu descanso. Quem te instruiu a anunciar essas coisas, senão aquele que te formou desde o ventre de tua mãe? Isso é Deus, você diz. Tu falaste de fato, e não falsamente. O leopardo surgiu, o bode chegou, ele feriu o carneiro, ele quebrou seus chifres em pedaços, ele o pisoteou com os pés. Ele foi exaltado por sua queda, os 4 chifres surgiram debaixo dele. Alegre-se, abençoado Daniel. Não te enganaste, todas estas coisas aconteceram. 33.
Depois disso, novamente, você me contou sobre a besta terrível que tinha dentes de ferro e garras de bronze. Devorava e partia em pedaços. Já subjugou e quebrou tudo em pedaços. Já trouxe todos os relutantes em sujeição. Já vemos essas coisas nós mesmos. Agora glorificamos a Deus, sendo instruídos por ti. 34. Mas como a tarefa diante de nós era falar da prostituta, esteja conosco o abençoado Isaías. Marquemos o que dizes sobre a Babilônia. Abre aspas. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa aos rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Fecha aspas. 35. Abre aspas. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, e os entreguei na tua mão, porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti de repente desolação, que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a tragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Fecha aspas. Essas coisas Isaías profetizou para ti. Vejamos agora se João falou com o mesmo efeito. 36. Pois ele vê, quando na ilha de Patmos, uma revelação de mistérios terríveis, que ele narra livremente e dá a conhecer aos outros. Diga-me, bem-aventurado João, apóstolo e discípulo do Senhor, o que você viu e ouviu sobre a Babilônia. Levanta-te e fala, pois também te mandou para o banimento. Abre aspas. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituiu, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícies da prostituição da terra, e em sua testa estava escrito o nome, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Fecha aspas. 37. Abre aspas. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo e irá na perdição. E os que habitam na terra se maravilharão, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era, e não é, e ainda será. Fecha aspas. 38. Abre aspas. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há 7 reis. 5 caíram, e um existe, e o outro não é, virá, e quando ele vir, ele deve continuar por um curto espaço de tempo.
E a besta que era e não é, e é dos 7, vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por 1 hora com a besta. Eles têm um só intento, e darão o seu poder e força à besta. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, e eleitos, e fiéis. Fecha aspas. 39. Abre aspas. E ele me disse: as águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus pôs em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordem, e deem à besta o seu reino, até que as palavras de Deus se cumpram. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Fecha aspas. 40. Abre aspas. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, caiu, se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiosa, porque todas as nações beberam do vinho da cólera de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra as suas pragas, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Fecha aspas. 41. Abre aspas. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Pai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade. Pois em 1 hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Pai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e dizendo: Pai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham barcos no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Fecha aspas. 42. Abre aspas. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, anjos, apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um anjo forte levantou uma pedra e lançou-a no mar, dizendo: assim, com violência será derrubada a grande cidade Babilônia, e nunca mais será encontrada. E a voz de arpistas e músicos, e de flautistas e trompetistas, nunca mais se ouvirá em ti, e nenhum artífice, de qualquer ofício que ele seja, não se achará mais em ti. A luz de uma vela nunca mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá em ti, porque teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Fecha aspas. 43.
Com respeito, então, ao julgamento particular nos tormentos que virão sobre ele nos últimos tempos pela mão dos tiranos que surgirão então, uma declaração mais clara foi dada nessas passagens. Mas devemos examinar mais diligentemente, e estabelecer o período em que essas coisas acontecerão e como o chifre pequeno surgirá no meio delas. Pois quando as pernas de ferro tiverem surgido nos pés e dedos dos pés, de acordo com a semelhança da imagem e da besta terrível, como foi mostrado acima, então será o tempo quando o ferro e o barro forem misturados. Agora Daniel nos apresentará este assunto. Pois ele diz, abre aspas, e uma semana fará um pacto com muitos, e será que na metade da semana o sacrifício e oblação cessarão. Fecha aspas. Por uma semana, portanto, ele quis dizer a última semana que será no fim de todo o mundo, da qual os 2 profetas Enoque e Elias ocuparão a metade. Pois eles pregarão 1260 dias vestidos de saco, proclamando arrependimento ao povo e a todas as nações. 44. Pois, como 2 adventos de nosso Senhor e Salvador são indicados nas Escrituras, sendo o seu primeiro advento na carne, que ocorreu sem honra por causa de ele ter sido desprezado, como Isaías falou anteriormente, dizendo, abre aspas, nós ouvimos, e ele não tinha forma nem formosura, mas sua forma foi desprezada e rejeitada acima de todos os homens. Ele foi desprezado e não estimado. Fecha aspas. Mas seu segundo advento é anunciado como glorioso, quando ele vier do céu com o exército de anjos e a glória de seu Pai, como disse o profeta. Abre aspas. Vereis o Rei em glória. Fecha aspas. E abre aspas. Eu vi um como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, e ele veio ao ancião de dias, ele foi trazido a ele. E foi dado a ele domínio, e honra, e glória, e o reino. Todas as tribos e línguas o servirão. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Fecha aspas. Assim também foram indicados 2 precursores. O primeiro foi João, filho de Zacarias, que apareceu em todas as coisas como precursor e arauto de nosso Salvador, pregando a luz celestial que havia aparecido no mundo. Ele primeiro cumpriu o curso de precursor, isso desde o ventre de sua mãe, sendo concebido por Isabel, a fim de que também para aqueles que são filhos desde o ventre de sua mãe, ele pudesse declarar o novo nascimento que ocorreria por causa deles por meio do Espírito Santo e a Virgem. 45. Ele, ao ouvir a saudação dirigida a Isabel, saltou de alegria no seio de sua mãe, reconhecendo Deus o Verbo concebido no seio da Virgem. Depois disso ele veio pregar no deserto, proclamando o batismo de arrependimento para o povo, e assim, anunciando profeticamente a salvação para as nações que vivem no deserto do mundo. Depois disso, no Jordão, vendo o Salvador com seus próprios olhos, ele o aponta e diz, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fecha aspas. Ele também pregou pela primeira vez aos que estavam no Hades, tornando-se um precursor ali quando foi morto por Herodes, para que ali também pudesse anunciar que o Salvador desceria para resgatar as almas dos santos das mãos da morte. 46. Mas, visto que o Salvador foi o princípio da ressurreição de todos os homens, era certo que somente o Senhor ressuscitaria dentre os mortos, por quem também o julgamento deve entrar para o mundo inteiro, para que aqueles que lutaram dignamente possam ser também coroados dignamente por ele, pelo ilustre árbitro, a saber, que ele mesmo primeiro completou o curso, e foi recebido nos céus, e foi colocado à direita de Deus Pai, e será manifestado novamente no final do mundo como juiz. É claro que seus precursores devem aparecer primeiro, como ele diz em Malaquias. Abre aspas. Eu enviarei a vocês Elias, antes que chegue o dia do Senhor, o grande e notável dia, e ele voltará o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para que eu não venha e fira totalmente a terra. Fecha aspas. Estes, então, virão e proclamarão a manifestação de Cristo que há de vir do céu, e também realizarão sinais e prodígios, a fim de que os homens sejam envergonhados e levados ao arrependimento por sua iniquidade e impiedade insuperável. 47. Pois João diz, abre aspas, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Fecha aspas. Essa é a metade da semana de que Daniel falou. Abre aspas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor da terra. E se alguém os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se alguém os machucar, deverão desta maneira ser mortos.
Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiserem. Fecha aspas. E quando eles tiverem terminado sua carreira e seu testemunho, o que diz o profeta? Abre aspas. A besta que sobe do abismo pelejará contra eles, e os vencerá, e os matará. Fecha aspas. Porque eles não darão glória ao anticristo. Pois isso é significado pelo chifre pequeno que cresce. Ele, agora exultante de coração, começa a se exaltar e a se glorificar como Deus, perseguindo os santos e blasfemando contra Cristo, assim como Daniel diz. Abre aspas. Eu considerava o chifre, e eis que no chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas, e abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. E aquele nascido fez guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles até que a besta foi morta e pereceu, e seu corpo foi dado para ser queimado. Fecha aspas. 48. Mas como nos cabe discutir este assunto da besta mais exatamente, e em particular a questão de como o Espírito Santo também indicou misticamente seu nome por meio de um número, passaremos a declarar mais claramente o que tem a ver com dele. João então fala assim. Abre aspas. E vi outra besta subir da terra, e tinha 2 chifres, como um cordeiro, e falava como um dragão. Fez a terra e os que nela habitam adorar a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes prodígios, de modo que faz descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana os que habitam a terra por meio dos sinais que ele tinha poder para fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que fora ferida à espada e vivia. Ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e que nenhum homem poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento conte o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Fecha aspas. 49. Pela besta, então, saindo da terra, ele quer dizer o reino do anticristo, e pelos 2 chifres ele se refere a ele e ao falso profeta depois dele. E ao falar dos chifres serem como um cordeiro, ele quer dizer que se tornará como o Filho de Deus e se apresentará como o Rei. E os termos. Abre aspas. Ele falou como um dragão. Fecha aspas. Significam que ele é um enganador e não é verdadeiro. E as palavras. Abre aspas. Ele exerceu todo o poder da primeira besta diante dele, e fez a terra e os que nela habitam adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Fecha aspas. Significam que, segundo a lei de Augusto, por quem o Império de Roma foi estabelecido, ele também governará e regulará, sancionando tudo por ele e obtendo maior glória para si mesmo. Pois este é o 4º animal, cuja cabeça foi ferida e curada novamente, sendo quebrada ou mesmo desonrada, e dividida em 4 coroas. E ele então, o anticristo, com habilidade patife o curará, por assim dizer, e o restaurará. Pois é isso que o profeta quer dizer quando diz. Abre aspas. Ele dará vida à imagem, e a imagem da besta falará. Fecha aspas. Pois ele agirá com vigor novamente e se mostrará forte por causa das leis por ele estabelecidas, e fará com que sejam mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Aqui aparecerá a fé e a paciência dos santos, pois ele diz. Abre aspas. E fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, que nenhum homem poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Fecha aspas. Pois, estando cheio de astúcia, e exaltando-se contra os servos de Deus, com o desejo de afligi-los e persegui-los fora do mundo, porque eles não lhe dão glória, ele ordenará que incensários sejam colocados por todos em todos os lugares, para que nenhum homem entre os santos possa comprar ou vender sem primeiro sacrificar, pois é isso que significa a marca recebida na mão direita. E a palavra na testa indica que todos são coroados e colocados sobre uma coroa de fogo, e não de vida, mas de morte. Pois em Ibis também, Antíoco Epifânio, rei da Síria, descendente de Alexandre da Macedônia, planejou medidas contra os judeus.
ele também, na exaltação de seu coração, emitiu um decreto naqueles tempos, que todos deveriam erguer santuários diante de suas portas, e sacrificar, e que deveriam marchar em procissão em honra de Dionísio, agitando coroas de ira, e que aqueles que recusassem a obediência deveriam ser mortos por estrangulamento e tortura. Mas ele também encontrou sua devida recompensa nas mãos do Senhor, o justo juiz e Deus que tudo perscruta, pois ele morreu comido de vermes. E se alguém deseja investigar isso com mais precisão, encontrará registrado nos livros dos Macabeus. 50. Mas agora falaremos do que está diante de nós. Pois tais medidas ele também planejará, procurando afligir os santos de todas as maneiras. Pois o profeta e apóstolo diz, abre aspas, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento conte o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Fecha aspas. Com relação ao seu nome, não está em nosso poder explicá-lo exatamente, como o bem-aventurado João o entendeu e foi instruído a respeito, mas apenas dar um relato conjectural, pois quando ele aparecer, o abençoado nos mostrará o que procuramos saber. No entanto, no que diz respeito à nossa apreensão duvidosa do assunto, podemos falar. De fato, encontramos muitos nomes cujas letras são equivalentes a esse número, como, por exemplo, a palavra Titã, um nome antigo e notável, ou Evantas, pois também compõe o mesmo número, e muitos outros que podem ser encontrados. Mas, como já dissemos, a ferida da primeira besta foi curada, e ele, o segundo animal, deveria fazer a imagem falar, ou seja, ele deveria ser poderoso, e é manifesto a todos que aqueles que atualmente ainda detêm o poder são latinos. Se, então, tomarmos o nome como um nome de um único homem, torna-se latino. Portanto, não devemos divulgá-lo como se esse fosse certamente o nome dele, nem ignorar novamente o fato de que ele não pode ser designado de outra forma. Mas, tendo o mistério de Deus em nosso coração, devemos temer guardar fielmente o que nos foi dito pelos abençoados profetas, para que, quando essas coisas acontecerem, possamos estar preparados para elas, e não enganados. Pois quando os tempos avançarem, ele também, de quem essas coisas são ditas, será manifestado. 51. Mas para não nos limitarmos apenas a estas palavras e argumentos, com o propósito de convencer aqueles que amam estudar os oráculos de Deus, iremos demonstrar o assunto por muitas outras provas. Pois Daniel diz, abre aspas, e estes escaparão de suas mãos, Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. Fecha aspas. Amon e Moabe são os filhos nascidos de Ló por suas filhas, e sua raça sobrevive até hoje. Isaías diz, abre aspas, e eles voarão nos barcos de estranhos, saqueando o mar juntos, eles despojarão os do Oriente, e eles deitarão as mãos em Moabe primeiro, e os filhos de Amon lhes obedecerão primeiro. Fecha aspas. 52. Nesses tempos, então, ele se levantará e os enfrentará. E quando ele dominou 3 chifres dos 10 na ordem de guerra, e os erradicou, a saber, Egito, Líbia e Etiópia, e obteve seus despojos e armas, trazendo os chifres restantes que sofrem insujeição, ele começará a se elevar de coração e a se exaltar contra Deus como mestre de todo o mundo. E sua primeira expedição será contra Tiro e Beirute, e o território circundante. Pois, atacando essas cidades primeiro, ele causará terror nas outras, como diz Isaías. Abre aspas. Tenha vergonha, ó Sidom. O mar falou, a força do mar falou, dizendo, não tive dores de parto, nem dei à luz filhos, nem criei jovens, nem criei virgens. Fecha aspas. Mas quando o relatório chegar ao Egito, a dor se apoderará deles para Tiro. 53. Essas coisas, então, serão no futuro, amados. E quando os 3 chifres forem cortados, ele começará a se mostrar como Deus, como Ezequiel disse anteriormente. Abre aspas. Porque o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Fecha aspas. E com o mesmo efeito Isaías diz. Abre aspas. Porque disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas do céu, serei como o Altíssimo. Fecha aspas. Da mesma maneira também Ezequiel. Abre aspas. Ainda dirás aos que te matam, eu sou Deus. Mas tu serás um homem, e não Deus. Fecha aspas. 54. Como sua tribo, sua manifestação e sua destruição foram apresentadas nessas palavras, e como seu nome também foi indicado misticamente, vamos olhar também para sua ação.
Pois ele reunirá todo o povo para si, de todos os países da dispersão, tornando-os seus, como se fossem seus próprios filhos, e prometendo restaurar seu país e estabelecer novamente seu reino e nação, a fim de que ele possa ser adorado por eles como Deus, como diz o profeta. Abre aspas. Ele reunirá todo o seu reino, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Aqueles a quem ele convoca e aqueles a quem ele não convoca marcharão com ele. Fecha aspas. E Jeremias fala dele assim em uma parábola. Abre aspas. A perdiz gritou e juntou o que não chocou, fazendo-se riqueza sem julgamento. No meio de seus dias eles o deixarão, e no seu fim ele será um tolo. Fecha aspas. 55. Não será prejudicial, portanto, para o curso de nosso presente argumento, se explicarmos a arte dessa criatura e mostrarmos que o profeta não falou sem propósito ao usar a parábola ou semelhança da criatura. Pois como a perdiz é uma criatura vangloriosa, quando vê próximo o ninho de outra perdiz com filhotes nele, e com o pássaro pai voando em busca de comida, ela imita o grito do outro pássaro e chama os jovens para si, e eles, considerando o seu próprio pai, correm para ele. E deleita-se orgulhosamente nas frangas alheias como nas suas próprias. Mas quando o verdadeiro pai pássaro retorna e os chama com seu próprio grito familiar, os filhotes o reconhecem, abandonam o enganador e se voltam para o verdadeiro pai. Essa coisa, então, o profeta adotou como símile, aplicando-a de maneira semelhante ao anticristo. Pois ele atrairá a humanidade para si mesmo, desejando obter posse daqueles que não são seus e prometendo libertação a todos, enquanto ele é incapaz de salvar a si mesmo. 56. Ele então, tendo reunido para si os incrédulos em todo o mundo, atende ao chamado deles para perseguir os santos, seus inimigos e antagonistas, como diz o apóstolo e evangelista. Abre aspas. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem olhou para o homem, e havia naquela cidade uma viúva que veio a ele, dizendo, vingue-me do meu adversário. E ele não quis por um tempo, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem homem, contudo, porque esta viúva me incomoda, vou vingá-la. Fecha aspas. 57. Pelo juiz injusto, que não teme a Deus, nem considera o homem, ele quer dizer, sem dúvida, o anticristo, pois ele é um filho do diabo e um vaso de Satanás. Pois quando ele tiver o poder, ele começará a se exaltar contra Deus, nem em verdade temendo a Deus, nem em relação ao Filho de Deus, que é o juiz de todos. E ao dizer que havia uma viúva na cidade, ele se refere à própria Jerusalém, que é realmente uma viúva, abandonada por seu perfeito esposo celestial, Deus. Ela o chama de adversário, e não de salvador, pois ela não entende o que foi dito pelo profeta Jeremias. Abre aspas. Porque eles não obedeceram à verdade, um espírito de erro falará então a este povo e a Jerusalém. Fecha aspas. Isaías também com o mesmo efeito. Abre aspas. Visto que o povo se recusa a beber a água de Siloé que vai suavemente, mas escolhe ter Razim e o filho de Romélia como rei sobre você, portanto, eis que o Senhor faz subir sobre você a água de um rio, forte e cheio, sim, o rei da Síria. Fecha aspas. Por rei, ele quer dizer metaforicamente o anticristo, como também outro profeta disse. Abre aspas. E este homem será a minha paz, quando o assírio subir à tua terra e quando pisar nas tuas montanhas. Fecha aspas. 58. E da mesma forma, Moisés, sabendo de antemão que o povo iria rejeitar e renegar o verdadeiro Salvador do mundo, e tomar parte no erro, e escolher um rei terreno, e desprezar o rei celestial, diz. Abre aspas. Não é isto guardado comigo e selado entre os meus tesouros? No dia da vingança eu os recompensarei, e no tempo em que seus pés escorregarem. Fecha aspas. Eles deslizaram, portanto, em todas as coisas, visto que em nada foram encontrados em harmonia com a verdade, nem no que diz respeito à lei, porque se tornaram transgressores, nem no que diz respeito aos profetas, porque eles cortaram até os próprios profetas, nem quanto à voz dos evangelhos, porque eles crucificaram o próprio Salvador, nem acreditaram nos apóstolos, porque eles os perseguiam. Em todos os momentos, eles se mostrarão inimigos e traidores da verdade, e foram considerados odiadores de Deus, e não amantes dele. E assim serão quando encontrarem oportunidade. Pois, levantando-se contra os servos de Deus, procurarão obter vingança pela mão de um homem mortal. E ele, cheio de orgulho por sua subserviência, começará a enviar missivas contra os santos, ordenando exterminá-los em todos os lugares, com base em sua recusa em reverenciá-lo e adorá-lo como Deus, de acordo com a palavra de Isaías.
Abre aspas. Ai das asas dos navios da terra, além dos rios da Etiópia. Ai daquele que envia fianças pelo mar e cartas de papiro sobre a água, pois mensageiros ágeis irão para uma nação ansiosa e expectante, e um povo estranho e amargurado contra eles, uma nação sem esperança e oprimida. Fecha aspas. 59. Mas nós, que esperamos no Filho de Deus, somos perseguidos e pisoteados por aqueles incrédulos. Porque as asas dos vasos são as igrejas, e o mar é o mundo, no qual a igreja está situada, como um navio jogado nas profundezas, mas não destruído, pois ela tem consigo o hábil piloto, Cristo. E ela carrega em seu meio também o troféu que é erguido sobre a morte, pois ela carrega consigo a cruz do Senhor. Pois sua proa é o leste, e sua popa é o oeste, e seu porão é o sul, e seus lemes são os 2 testamentos. E as cordas que a envolvem são o amor de Cristo, que ata a igreja, e a rede que ela carrega consigo é a camada da regeneração que renova o crente, de onde também vêm essas glórias. Como o vento, o Espírito do céu está presente, por quem aqueles que creem são selados. Ela também tem âncoras de ferro que a acompanham, a saber, os santos mandamentos do próprio Cristo, que são fortes como ferro. Ela também tem marinheiros à direita e à esquerda, assessores como os santos anjos, pelos quais a igreja é sempre governada e defendida. A escada que leva ao estaleiro é um emblema da paixão de Cristo, que leva os fiéis à ascensão ao céu. E as velas superiores no alto da verga são a companhia de profetas, mártires e apóstolos, que entraram em seu descanso no reino de Cristo. 60. Agora, a respeito da tribulação da perseguição que cairá sobre a igreja do adversário, João também fala assim. Abre aspas. E vi um grande e admirável sinal no céu, uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, chora, dando à luz e sofrendo para dar à luz. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse, e deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações. E o menino foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para alimentá-la por 1260 dias. Então, quando o dragão viu isso, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E à mulher foram dadas 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, onde é alimentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, da face da serpente. E a serpente lançou de sua boca água como um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrebatada pelo dilúvio. E a terra ajudou a mulher, e abriu a sua boca, e tragou o dilúvio que o dragão lançou de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos santos da sua semente, que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Fecha aspas. 61. Pela mulher então vestida com o sol, ele quis dizer mais manifestamente a igreja, dotada com a palavra do Pai, cujo brilho está acima do sol. E pela lua sob seus pés, ele se referiu a ela sendo adornada, como a lua, com glória celestial. E as palavras, sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, referem-se aos 12 apóstolos pelos quais a igreja foi fundada. E na parte em que ela, estando grávida, chora, dando à luz, e sofre para ser libertada, significam que a igreja não deixará de trazer de seu coração a palavra que é perseguida pelos incrédulos no mundo. E quando ele diz que ela deu à luz a um filho varão que há de governar todas as nações, com o que se quer dizer que a igreja, sempre gerando Cristo, o filho varão perfeito de Deus, que é declarado Deus e homem, torna-se o instrutor de todas as nações. E quando é dito que seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, significa que aquele que sempre nasceu dela é um rei celestial e não terreno, assim como Davi assim declarou antigamente quando disse, abre aspas, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Fecha aspas. E o dragão viu e perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E à mulher foram dadas as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da face da serpente. Isso se refere aos 1260 dias, a metade da semana, durante os quais o tirano deve reinar e perseguir a igreja, que foge de cidade em cidade e busca carne escondida no deserto entre as montanhas, sem outra defesa senão as 2 asas da grande águia, isto é, a fé de Jesus Cristo, que, estendendo suas mãos sagradas sobre a árvore sagrada, desdobrou 2 asas, à direita e à esquerda, e chamou a ele todos os que creram nele, e cobriu-os como uma galinha aos seus pintinhos, pois pela boca de Malaquias ele também fala assim. Abre aspas.
E para vos que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Fecha aspas. 62. O Senhor também diz. Abre aspas. Quando virdes que a abominação da desolação está parada no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça para tirar as suas vestes, nem volte quem está no campo para tirar alguma coisa de sua casa. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. E, a menos que aqueles dias fossem abreviados, ninguém se salvaria. Fecha aspas. E Daniel diz. Abre aspas. E porão a abominação da desolação por 1295 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1295 dias. Fecha aspas. 63. E o abençoado apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz. Abre aspas. Agora, irmãos, rogamos-vos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e da nossa reunião nela, que não sejais abalados em mente, ou seja, não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por cartas, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse próximo. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque esse dia não chegará sem que venha a queda primeiro, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Não vos lembrais de que, quando ainda estava convosco, vos disse estas coisas? E agora sabeis o que retém, para que ele possa ser revelado em seu tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora deixa, será deixado, até que ele seja tirado do caminho. E então aquele ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o espírito de sua boca, e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Mesmo aquele, cuja vinda é segundo a obra de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. E por esta causa Deus lhes enviará a forte ilusão, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Fecha aspas. Isaías diz. Abre aspas. Que os ímpios sejam exterminados, para que eles não contemplem a glória do Senhor. Fecha aspas. 64. Estas coisas, pois, aconteceram, amados, e a semana foi dividida em duas partes, e a abominação da desolação se manifestou então, e os dois profetas e precursores do Senhor terminaram sua carreira, e o mundo inteiro finalmente se aproximando da consumação, o que resta senão a vinda do céu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem temos esperado, quem trará a conflagração e o julgamento justo sobre todos os que se recusaram a acreditar nele. Pois o Senhor diz. Abre aspas. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque sua redenção está próxima. Fecha aspas. Abre aspas. E não perecerá um fio de cabelo de sua cabeça. Fecha aspas. Abre aspas. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Fecha aspas. Agora a queda ocorreu no paraíso, pois Adão caiu ali. E ele diz novamente. Abre aspas. Então o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos do céu. Fecha aspas. E Davi também, ao anunciar profeticamente o julgamento e a vinda do Senhor, diz. Abre aspas. A sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu circuito até a outra extremidade do céu, e ninguém se esconde do seu calor. Fecha aspas. Pelo calor, ele quer dizer a conflagração. Isaías fala assim. Abre aspas. Vem, povo meu, entra no teu quarto, e fecha a tua porta. Esconde-te por um momento, até que passe a indignação do Senhor. Fecha aspas. E Paulo da mesma maneira. Abre aspas. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Fecha aspas. 65. Além disso, a respeito da ressurreição e do reino dos santos, Daniel diz. Abre aspas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Fecha aspas. Isaías diz. Abre aspas. Os mortos ressuscitarão, e os que estão nos seus túmulos ressuscitarão, porque o orvalho de te escura. Fecha aspas. O Senhor diz. Abre aspas. Muitos naquele dia ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Fecha aspas. E o profeta diz. Abre aspas. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Fecha aspas. E João diz. Abre aspas. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Fecha aspas. Pois a segunda morte é um lago de fogo que arde. E novamente o Senhor diz. Abre aspas. Então o justo brilhará como o sol brilha em sua glória. Fecha aspas. E aos santos ele dirá. Abre aspas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Mas o que ele diz aos ímpios? Abre aspas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o qual meu Pai preparou. Fecha aspas. E João diz. Abre aspas. Fora estão os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica e ama a mentira, porque a vossa parte está no inferno de fogo. Fecha aspas. E da mesma maneira também Isaías. Abre aspas. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim. E o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um espetáculo para toda a carne. Fecha aspas. 66. A respeito da ressurreição dos justos, Paulo também fala assim ao escrever aos Tessalonicenses. Abre aspas. Não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus Deus os trará com ele. Por isso vos dizemos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não impedirá os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Fecha aspas. 67. Estas coisas, então, eu expus brevemente diante de ti, ó Teófilo, extraindo-as da própria Escritura, a fim de que, mantendo na fé o que está escrito, e antecipando as coisas que acontecerão, tu possas te manter livre de ofensa. Tanto para Deus como para os homens, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação de nosso Deus e Salvador, quando, tendo levantado os santos entre nós, ele se alegrará com eles, glorificando o Pai. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.